Bom dia a todos. É uma imensa satisfação, uma alegria estar aqui com vocês, poder vivenciar esse universo aqui de conhecimento que foi preparado com tanto carinho e zelo pela equipe. E eu já agradeço de antemão o convite de estar aqui. Então é uma honra poder falar com vocês um pouquinho sobre as realidades clínicas que nós vivenciamos aqui e por todos esses anos que a gente vem trabalhando com pacientes idosos, com pacientes graves, sobretudo um viés hoje, falar um pouco de pacientes críticos. Com certeza nós vamos juntos formatando esse grande evento que foi preparado para vocês. Então, para iniciar, eu gostaria de chamar a tua atenção, chamar a minha atenção também, como que nós estamos, como que você está hoje com a tua capacidade física, com o teu desenvolvimento de saúde, como que você está projetando o teu futuro. Todos nós estamos inseridos de alguma forma nesse gráfico. Esse é um gráfico que ele traz a monitorização da nossa capacidade funcional. Então, entendam que nós temos essa linha cor-de-rosa mais larga, chamado de limiar de capacidade, de incapacidade. Nós chamamos de baseline, é a linha de base que quando nós nascemos, então nessa primeira coluna da vida juvenil, da nossa infância, então quando nós nascemos nós estamos abaixo desse limiar, nós somos incapazes, nós necessitamos dos nossos pais, necessitamos do apoio dos adultos para que nós consigamos evoluir e conseguir desenvolver durante a nossa primeira infância. E assim, ao passar dos anos, nós vamos nos desenvolvendo e tornando-nos capazes de realizações. Nós vamos nos formando, assim o nosso corpo também vai tendo a sua estruturação fisiológica, morfológica adequada, o nosso esqueleto já está preparado, nós já temos estrutura de equilíbrio, uma trama muito grande de músculos, de neurônios, motores, de feedbacks através de sensores que nós trazemos no nosso corpo, onde nós nos tornamos capazes de andar, de realizar as nossas ações ainda na infância. E assim nós vamos evoluindo. Entendam que num determinado momento nós temos um pequeno ponto que nós podemos chamar de um ponto de inflexão. Há um platô muito pequeno e percebam que as duas linhas que ora na infância, na adolescência, elas estão alinhadas, sobrepostas uma à outra, elas têm uma divisão agora, elas se divergem, elas se diferenciam. Isso significa que eu e você, nós tomamos condutas diferentes na nossa vida. Às vezes nós optamos por uma alimentação ruim, por hábitos que não são saudáveis, não praticamos atividade física e ainda antes de entrarmos na fase adulta, nós já temos um declínio funcional em relação ao que seria esperado, ao que seria uma curva otimizada ou uma curva ideal para a nossa evolução. É comum hoje, sobretudo nesse mundo líquido, onde há uma rapidez nas informações, nas ações, as pessoas se isolarem, ficarem no seu universo e crianças já com os seus tablets, nos seus quartos, com os seus celulares, isoladas, não querendo saber de atividade física, muitas vezes se alimentando mal, sobretudo se a família já vem com esse viés de condutas erradas alimentares e de estilo de vida. Então, na infância, nós já começamos a ter sobrepeso, mesmo obesidade, às vezes até aparecimento de doenças como diabetes e hipertensão, que não deveriam acontecer. As crianças cada vez menos praticando atividades, cada vez menos brincando nos ambientes abertos e cada vez mais isoladas no seu eu. Essa é uma realidade do mundo moderno, é uma realidade dessa geração. E aí vocês podem perceber que a linha mais escura, mais vermelha que está, seria o ideal. Nós entramos na fase adulta e nós continuamos até a nossa velhice e não voltamos abaixo da linha de incapacidade. Porque nós procuramos hábitos, procuramos maneiras, procuramos estilo de vida, nós nos cuidamos.
procuramos fazer atividade física. Então isso faz com que nós tenhamos uma reserva muscular adequada, uma reserva metabólica, a estrutura articular de todos os nossos segmentos corpóreos, desde a nossa coluna, que é o pilar, o eixo de sustentação do nosso corpo, as articulações dos membros. Assim acontece diferentemente nessa linha mais clara, e que nós temos um declínio, e se vocês observarem, no final, ela está abaixo novamente da linha de incapacidade, como lá no nosso nascimento. Nós tornamos incapazes novamente. Então eu digo, se nós não nos cuidarmos, nós seremos idosos com problemas importantes que nos farão novamente dependentes. Talvez você não pode levar esse termo de totalmente dependente, somente aquele que fica acamado, que ele não consegue fazer nada, que não conhece mais ninguém, nada disso. Mas talvez é uma incapacidade que você tem um desgaste porque você não se cuidou. Você teve uma alteração degenerativa das tuas articulações, da tua coluna, e você hoje não consegue mais caminhar. Você hoje talvez não consegue mais nem andar por conta de um processo degenerativo. Eu nem estou falando de doenças graves que acometem o sistema nervoso central ou mesmo o sistema nervoso periférico, como uma lesão medular, por exemplo. Nada disso. Lesões osteomioarticulares que geram incapacidades, sobretudo no Brasil nós temos muita prevalência disso. Pessoas que andam o mínimo talvez dentro da sua casa porque já não conseguem mais pelos processos degenerativos. Então, eu queria deixar esse início, esse raciocínio, porque o que nós estamos fazendo hoje refletirá, sobretudo na nossa fase que nós adentrarmos a velhice. Isso terá uma implicância, uma significância totalmente pertinente a nossas realidades. Precisamos ter uma conduta onde nós procuramos bons hábitos, hábitos saudáveis, sobretudo com movimento, sobretudo com atividade física, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que hoje se faz presente em todos os cenários de saúde. Então precisamos entender que se nós não nos cuidarmos, lá na frente nós seremos incapazes novamente, por diversas transformações, algumas fisiológicas, mas sobretudo por sobrecargas que nós teremos. Então nós precisamos mudar um pouquinho a nossa ótica. Precisamos entender que não é mais aquela criança que vai se desenvolvendo ao longo da sua adolescência, da sua fase adulta, e que entra na sua velhice com um quadro já de necessidade física, que vai precisar de andador, vai precisar de aparatos para auxiliá-la, vai precisar da bengalinha, não vai ter força. Não é isso. É possível nós termos muita qualidade de vida nas fases mais futuras. Precisamos quebrar esse conceito e rompermos com paradigmas e levarmos ao nosso idoso, o nosso adulto, a nossa criança, o nosso adolescente a fazer atividade, a ter bons hábitos, porque é cíclico e isso é, de fato, algo que nós iremos colher lá na frente. Isso tudo eu quero dizer porque irá impactar na nossa conversa que nós teremos agora, um pouquinho à frente, sobre os pacientes que chegam aqui já com a sua estrutura muscular muito diminuída. Então nós precisamos entender que é possível mudar essa ótica. Aqui eu trago e faço menção a um país da África, do leste da África, um país pequeno, um país muito pobre, que não tem acesso ao oceano, de certa forma mais isolado, que chama Uganda. E um exemplo que esse político, presidente desse país, deu sobre atividade física, aos 75 anos de idade. Eu repito, aos 75 anos de idade, ele falou ao país dele a necessidade. Olha a expertise desse político. Quantas coisas, consequentemente, foram evitadas com uma informação tão preciosa como essa. Ele não só falou, não só mencionou, mas ele realizou dentro do gabinete presidencial dele. Olha que interessante. E gravou um vídeo e colocou isso na rede.
e publicou para o país dizendo: vocês precisam se movimentar nessa época de pandemia. Vocês não estão mais na rua, não estão trabalhando como estavam, não estão se locomovendo mais. A dinâmica que vocês têm não é mais a mesma, mas é possível vocês fazerem dentro da sua casa. Eu estou fazendo aqui no meu gabinete presidencial todos os dias. E aí ele fez um Cooper, uma corrida ali dentro, descalço, aonde ele está nessa outra imagem ao lado, fazendo uma flexão de braços, e ele pegou, estendeu um tecido e fez algumas flexões, mostrando o que é possível fazer. E eu volto a dizer, ele tem 75 anos. Esse país, para nossa surpresa, ele foi eleito o país por 2 anos, se não me falha a memória, 2011 e 2016, o país com a menor taxa de inatividade por habitante. Em torno de 5,5%. Isso quer dizer que a taxa aceitável de atividade, de horas de atividade física por habitante, 5,5% da população de Uganda está abaixo apenas. Mas, James, esse 5,5% de uma forma genérica, o que ele representa? Vamos colocar em paralelo com o Brasil, que é em torno de 47% dos brasileiros não praticam a quantidade de atividade ideal que seria recomendado por hora. Então há uma série de viés. Isso foi publicado no The Lancet, um grande jornal, um segundo maior jornal de impacto no mundo. Porque chamou atenção. Um país pobre, que não tem estrutura, não tem calçadas. Há poucos anos foi inaugurada a primeira ciclovia daquele país. Não tem pistas de caminhada, pouquíssimos parques. Então, é um exemplo nesse sentido de que nós precisamos caminhar. Nós precisamos caminhar, que eu digo no sentido de avançar no nosso conceito. A começar dentro da nossa família, a começar dentro da nossa casa. O que nós estamos fazendo? Nós estamos só ficando no celular, nós estamos só ficando na televisão, nós estamos só fazendo, indo para o nosso trabalho e voltando, ou nós estamos investindo na saúde nossa e da nossa geração que está chegando? Seremos o espelho para uma geração que está vindo. Consequentemente, eles farão muito próximos ou iguais ao que nós estamos fazendo. Então é possível ser como esse casal de idosos que estão fazendo o seu exercício. Não importa, em toda essa malha maravilhosa de cuidados com o idoso, é possível nós termos instrumentos simples, mas eficazes no combate a tantas destruições, como eu disse, osteomioarticulares que acontecem no indivíduo idoso de forma fisiológica, com o envelhecimento, de forma natural, mas que são potencializadas por maus hábitos. Então, aqui entrando um pouquinho no universo que eu quero trazer vocês, é importante nós cuidarmos desse idoso, prepararmos esse idoso, porque quando ele chega no hospital, e é esse o meu contato, é esse o meu viés de conversa com vocês, a perda muscular dele é algo exponencial, assustador. Ele chega a ter uma perda aproximadamente de 95 gramas de músculo por dia, em comparação a um adulto jovem que perde em torno de 14 gramas. Ou seja, quanto mais tempo ele ficar internado, maior vai ser a repercussão clínica. E quanto mais tempo ele ficar internado sem as ações que devem acontecer, pior vai ser a sua situação, teu status. Ou seja, ficar internado não significa ser um alvo de todos desses acometimentos. Mas nós, de estruturas hospitalares, de atendimentos ambulatoriais, dessa rede de cuidado, seja aqui a nível hospitalar, mas quando ele sai daqui, nós precisamos fazer algo para ele. Porque ele sai do hospital e ele continua perdendo, porque ele continua acamado. Não é o ambiente hospitalar que faz ele perder, mas é ele ficar prostrado, é ele ficar sedado, é ele ficar aqui no hospital, mesmo num leito de enfermaria, sem estar em terapia intensiva, imóvel. Isso faz com que ele tenha uma perda consideravelmente absurda. Então nós precisamos entender que muitas pessoas, na casa de milhões, internam todos os anos na terapia intensiva. Todos os anos. E esses pacientes também são idosos. Nós temos vivenciado isso com o advento do Covid. A Covid, ela sim é predominantemente mais presente na forma grave da doença nos pacientes idosos. E
o que nós temos visto, o que nós temos vivenciado é muito importante. Nós olharmos com uma ótica de que nós precisamos mudar isso. Senão esse paciente ele vai voltar para sua casa, ele vai ser tratado, mesmo que é uma doença com uma mortalidade alta, mas ele vai voltar para sua casa totalmente incapaz. E é esse o foco. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que ter a ideia de que o sair da UTI não terminou o processo. Na verdade, começa-se um novo desafio quando esses pacientes, sobretudo esses idosos, eles vão de alta para suas casas. Eles vão de alta para suas famílias. Eles recebem alta hospitalar. É um novo desafio. Um desafio não só para ele, mas para todos os que estão ao redor dele. Então nós precisamos levar em consideração tudo isso. Para exemplificar para vocês, 70% aproximadamente, há uma variação de 60% a 70% dos pacientes que fazem um quadro que nós chamamos de sepsis, que é uma infecção importante, significativa a nível sistêmico em todo o nosso corpo, eles fazem uma polineuropatia do paciente crítico, é o que nós chamamos. Todos os músculos do corpo deles são acometidos. Toda a musculatura esquelética e também, sobretudo, a musculatura respiratória. Isso vem sido mostrado cada vez mais elucidado pela ciência com muita clareza, porque isso tem impacto no tempo de internação dos pacientes. Isso tem impacto na mortalidade dos pacientes. E na sobrevida dele, tem impacto na qualidade de vida. Então, quando nós avaliamos esses pacientes, quando eles, por exemplo, podem ser submetidos a uma avaliação clínica ou um exame, por exemplo, a eletroneuromiografia, nós percebemos lesões importantes, chegando na biópsia, por exemplo, ter até desnervação, perdas da estrutura neuronal dos neurônios motores que estão inseridos ali com sua malha de axônio no músculo. Esse paciente que fica muito tempo parado, ele perde muito músculo. E nós, quando avaliamos esses exames, nós evidenciamos assustadoramente os prejuízos. Então, a fraqueza muscular generalizada é a ocorrência mais comum nesses pacientes. Entenda, gente, que eu quero falar para você que esse paciente, às vezes, você pode conhecer alguém do teu círculo de convívio, alguém da tua família, do teu bairro, da tua comunidade, não sei, que passou por uma internação de UTI, seja qual foi o problema que o trouxe. Ele pode ter entrado andando, deu entrada no hospital deambulando. Ele chegou andando no hospital. Mas a partir do momento que ele vai desenvolvendo as complicações, ele precisa de uma terapia intensiva, onde ele é submetido à sedação, por exemplo, e à ventilação mecânica, esse paciente, ele tem um acometimento muscular em quase todos os casos, sobretudo nos idosos. Uma internação clínica já traz essa repercussão a nível de enfermaria. Mas quando nós colocamos o idoso na terapia intensiva, a prevalência é altíssima. Eu queria dizer, então, e destacar que a fraqueza muscular é a maior ocorrência nesses pacientes. É extremamente comum acontecer isso. Esse paciente que chegou andando aqui porque, por exemplo, ele teve a ruptura de um divertículo no seu intestino. E aí ele fez um quadro de peritonite, veio para o hospital, precisou de terapia intensiva, fez um quadro de sepsis. Ou esse paciente fez uma infecção urinária, ele chegou andando. Mas a partir do momento que ele complica, ele fica sedado, fica entubado, ventilando por respirador. Esse paciente, ele tem uma fraqueza que vai levar ele a grandes complicações. É a causa mais comum de dificuldade de tirar do próprio aparelho que ele veio a precisar. Entendam que ele perde músculo esquelético. Ele perde os músculos dos membros, dos braços, das pernas, o músculo do tórax, e ele perde musculatura respiratória, como diafragma, musculatura intercostal, entre outros. Se ele perde músculo, como que ele vai respirar sozinho depois? Então o nosso desafio é cada vez maior de tirá-lo mais precocemente da sedação, da ventilação mecânica, porque senão as perdas são irreparáveis. E eu chamo a atenção aqui de você, caso você trabalhe a nível hospitalar também. Nós precisamos mobilizar uma equipe toda. Ninguém sozinho faz nada. Mas nós precisamos trazer um movimento para dentro desse hospital e nós vamos ver na sequência. Essa aqui foi uma publicação muito bacana no New England of Medicine, esse é o maior jornal de impacto do mundo,
de ciências médicas, eles estudaram pacientes que foram submetidos a uma lesão pulmonar chamada de síndrome de desconforto respiratório, parecido com o que alguns pacientes, existem alguns fenótipos de doenças na Covid-19, parecido com algumas lesões pulmonares causadas pela Covid. Esses pacientes foram acompanhados por 5 anos. Olha, gente, entenda a repercussão do que eu quero dizer de um idoso, de um paciente adulto dentro de uma terapia intensiva. Por 5 anos eles foram acompanhados e o impacto que esses pacientes tiveram foram inacreditáveis. Mais à frente nós teremos alguma coisa falando até de questões de emprego, de desemprego, de perda de emprego, de questões financeiras, do impacto financeiro em famílias e em pessoas que tiveram em terapia intensiva. Por isso que eu disse que a alta da terapia intensiva é uma vitória, uma luta, mas começamos outra luta com o advento desse paciente na sua casa. Com esse paciente na onde ele está sendo cuidado. Porque por 5 anos eles encontraram... Eu trouxe literalmente uma tradução de uma síntese, né? Traduzida à conclusão do trabalho, e eles falaram que a função respiratória da lesão pulmonar, ela foi de forma normal, quase normal. Eles restabeleceram a lesão pulmonar. Porém, o impacto que eles tiveram na qualidade de vida, nas questões psicológicas e emocionais, não só neles, mas nos cuidadores familiares, foi algo impressionante, algo significativo. Então, existe uma equipe do Instituto John Hopkins nos Estados Unidos, é o maior centro de reabilitação do mundo, de fato. Eles reabilitam dentro do hospital, é integrado a parte de cuidado terciário deles, um centro de reabilitação. A expertise é imensa e a tecnologia também. Então, eles levantaram muitas coisas para nós, dizendo, olha, nós temos que começar isso precocemente. Nós não podemos esperar esse paciente sair da unidade de terapia intensiva ou sair do hospital para fazermos estratégias mais agressivas, estratégias mais desenhadas, estratégias mais otimizadas de reabilitação física, que é possível. Então nós vamos caminhar um pouquinho e entendendo que esse paciente que ficou entubado por mais que 12 horas, isso já tem um impacto na musculatura respiratória. Isso já tira da normalidade o seu status muscular respiratório. Então aqui vem mostrar para nós uma cascata de processos que acontece com um paciente que está hospitalizado e que está internado. Sobretudo os pacientes críticos. Há uma liberação de mediadores inflamatórios, uma cascata importante desses liberadores pró-inflamatórios, inflamatórios para todo o corpo. Esse paciente, muitas vezes, ele já vem malnutrido para nós. Daí eu falava da importância, lá de trás, de nós termos a nossa população com musculatura condicionada, com um músculo mais adequado, com uma saúde mais estabelecida. No momento em que precisar de uma internação, nós teremos uma reserva muscular mais adequada. Então, esse paciente que tem uma série de liberações histoquímicas mediando inflamação no corpo dele, fazendo com que potencialize a perda de células musculares, não só fibras musculares, mas também de tecidos e estruturas da parte nervosa, de tendões, músculos e a parte neuronal. Nós temos às vezes uma má nutrição associada. Não é incomum nós recebermos idosos malnutridos, idosos com sarcopenia já, com perda importante de massa muscular, sarcopênicos. Então isso tudo impacta num maior tempo de internação, impacta numa maior mortalidade, impacta num pior desfecho e perda de qualidade de vida quando esse paciente sair. E para os serviços de saúde, isso impacta um custo financeiro inigualável também, que nós precisamos entender. Por isso que vale a pena investirmos em política de prevenção, investimos em cultura de educação para qualidade de vida, que é o que tem acontecido de alguns anos para cá de uma forma mais forte no nosso país, mas ainda temos muito a avançar. Então, o que nós chamamos de síndrome pós-terapia intensiva não são só acometimentos pulmonares, neuromusculares, cognitivos, não são só, mas tem uma questão de funcionalidade, a qualidade de vida. Nós temos que pensar a hora que esse paciente vai de alta.
Existem famílias que se transformam após a alta de um parente, do marido, do esposo, do pai, porque precisa às vezes deixar um emprego para poder cuidar, não tem quem cuida. Então o impacto emocional é imenso. Foi isso que esse estudo publicado no New England, que eu mostrei para vocês, ele quis mostrar. Quando ele fala na conclusão, uma constelação de problemas emocionais, problemas psíquicos, é porque há uma sobrecarga imensa no familiar. Nós aqui dentro do hospital, nós temos que nos preocupar com isso, pelo amor de Deus. Não basta o paciente ir de alta, mas ele tem que ir com qualidade. E é possível nós mitigarmos isso, reduzirmos o impacto de tudo isso, fazendo as estruturas terapêuticas, como disse, mais otimizadas, mais direcionadas. Porque isso gera uma transformação na realidade das famílias. Talvez a pessoa que saiu da alta aqui do hospital era o único que trabalhava na sua casa. A renda familiar provinha dele, mas talvez ele nem era registrado. Não tinha um trabalho legalizado. Ele trabalhava por dia, não sei, são muitas realidades. Nós trabalhamos com saúde pública aqui, graças a Deus, e com muita qualidade. Nós vemos a necessidade existente em cada leito, em cada seio familiar. Às vezes a pessoa que estava aqui internada e que sai agora, entrou andando, mas a complicação foi tão grande, ela volta para sua casa sem poder exercer sua função por muito tempo. Talvez nem volte a exercer, e o ganho familiar era dele. Então nós modificamos uma estrutura familiar. Não podemos ficar somente vinculados aqui ao nosso cenário de hospital. Por isso que cada vez mais nós temos que procurar nos linkar com a rede que está envolvida. Linkarmos mesmo, nos comunicarmos e falarmos com ela. Nós fizemos isso há poucos dias atrás sobre a Covid, um matriciamento com todos os envolvidos que vão receber os pacientes egressos de terapia intensiva aqui nas unidades. Talvez você trabalhe na unidade básica de saúde. Talvez você é algum gestor de repartição, alguma divisão, departamento de saúde. Esse link nós precisamos formatar melhor, cada vez mais online, cada vez mais em tempo real. Porque a continuidade terapêutica tem que acontecer. Vocês precisam receber aquilo que nós estamos fazendo aqui para dar o layout de vocês, a característica do trabalho de vocês, de cada departamento, mas pegando um gancho em tudo o que aconteceu. Porque às vezes vai se investir em um segmento, mas a maior necessidade dele é outra nesse momento. A necessidade dele é outra. Então nós precisamos fazer esse link e lembrar que os pacientes críticos, eles têm esse impacto impressionante, incalculável. E no Brasil nós não temos muitos números, infelizmente, pós-alta terapia intensiva, pós-alta de pacientes críticos. Nós nos perdemos um pouco nesses números, porque esses pacientes, eles têm mortalidades altas ainda. Esses pacientes têm uma qualidade de vida muito ruim em muitos casos. Então o prognóstico a curto, a tempo, um prazo muito curto, é um aumento de tempo, como eu falei, em terapia intensiva, um aumento de tempo de internação hospitalar, uma ventilação, ele fica entubado por mais tempo. Isso impacta na mortalidade, ele morre mais. Isso faz com que tenha custos hospitalares impressionantes e vale a pena gastar lá atrás com medicina preventiva. Com medicina preventiva. O Brasil é um país emergente. E nós tratamos muito e prevenimos pouco. Precisamos mudar essa realidade. A começar das nossas realidades. E a longo prazo? Olha só, esse é a longo prazo que eu digo para vocês que nós temos pouquíssimos números, infelizmente, no país. Um acompanhamento muito rasteiro da diminuição da capacidade funcional desses pacientes. A diminuição da qualidade de vida, como é hoje, após essa alta. A mortalidade desses pacientes. Alguém tem um trabalho atual que fala sobre o desemprego desses pacientes aqui no Brasil, que formata para nós essa realidade, que grita para nós, olha, esses pacientes estão saindo de alta, eles estão perdendo o emprego. Eles não dão conta mais de ficar. Por um tempo, eles ainda, os seus empregadores mantêm, mas de repente, estudos americanos trazem isso para nós. Então nós precisamos avançar nisso. Precisamos cada vez mais trazer, e de forma regional. É difícil a nossa região aqui, é diferente, perdão, a região nossa do Oeste Paulista, com a região, por exemplo, metropolitana lá de Brasília, onde tem a maior renda per capita do país. Nós precisamos fazer e ter políticas regionais também atuando sobre isso.
levantando dados, estruturando vieses para nós podermos sermos efetivos aonde nós temos que ir, aonde nós temos que agir, o que nós temos que buscar, com toda uma equipe trabalhando em questões de legalidade, de leis, estruturação de perfis de condutas e etc. Esse estudo também foi publicado no American Journal, mostrando para nós, e é o viés que eu falo, de impacto financeiro nos pacientes pós-alta, terapia intensiva. Esses pacientes também tiveram um quadro de injúria pulmonar aguda. E eles, entendam, foram 386 pacientes, acompanhados por um ano após a alta. Olha só que bacana. 68% desses pacientes voltaram ao emprego após 13 semanas de alta. 13 semanas de alta. 43% nunca retornaram a fazer o mesmo número de horas. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns países da Europa, a quantidade de hora extra é muito grande. Então, eles acabam quase que produzindo mais com as horas extras do que com o salário base. 43%, metade, quase 50% dos pacientes não conseguiram retornar, fazer o número de horas que ele fazia. 27%, um quarto dos pacientes relataram diminuição da efetividade do trabalho. A sua capacidade laboral, a sua capacidade produtiva já não passou a ser a mesma. 44%, nós voltamos a quase 50% desses pacientes. Eles ficaram desempregados no primeiro ano. Após o primeiro ano. Ficaram desempregados. E 2/3 dos pacientes, eles tiveram aproximadamente uma perda de $27 mil por paciente, né? Então a gente calcula isso, o quanto é significante a nosso nível de Brasil. Trazendo para as nossas realidades, trazendo para as nossas dificuldades, trazendo para a quantidade, imensidão de pessoas que trabalham já de forma sobrenatural, que não tem, às vezes, um registro, que o ampara, que dá um suporte. Quantas pessoas que se submetem a trabalhos extenuantes, exaustivos, que vão lesar o seu sistema como um todo, e quando ele sai, ele perde a única coisa que tinha, talvez, nessa família. Precisamos pensar nisso tudo. E aqui um outro estudo também publicado no American Journal sobre a depressão e o impacto na qualidade física desses pacientes. Um estudo longitudinal que foram acompanhados em 2 anos esses pacientes. Pacientes que são internados em terapia intensiva, diz, com frequência eles apresentam algum grau de comprometimento na função física e na qualidade após a alta hospitalar. Precisamos nos preocupar com isso, porque aqui dentro do hospital nós começamos a transformar essas realidades. Chega de paciente sedado, sem poder movimentar, quietinho, ou numa enfermaria mesmo, num ambulatório, que tem que ficar, nós temos que movimentar. Nós temos que ter uma equipe toda envolvida no processo de sentar esse paciente, de colocá-lo de pé, de estratégias que possibilitem que lá na frente, dignamente, ele tenha mais qualidade de vida. Porque talvez ele não tenha ninguém para cuidar dele. Talvez ninguém vai poder deixar o emprego para cuidar dele. Talvez vai ficar a cargo do sistema de saúde do município, que já tem uma imensidão de coisas para fazer, que já tem uma malha deficiente muitas vezes, e tem que cuidar e consegue ainda fazer muita coisa com a estrutura que possui. Por isso, gente, por todo esse impacto na vida pós-alta, na vida durante a internação, a Sociedade Europeia Respiratória, a Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, em 2012 eles falaram, vamos fazer uma força-tarefa para divulgar e gritar para o mundo que nós precisamos mudar a realidade dos pacientes internados. Em 2008 eles começaram a modificar tudo isso. Então o que eles trouxeram para nós? Nós precisamos ter estruturas terapêuticas dentro dos nossos serviços hospitalares para que esse paciente idoso, para que esse paciente crítico, ele não tenha tanta disfuncionalidade e tanta perda. E aqui no Brasil foi publicado pela Revista Brasileira de Terapia Intensiva, onde a AMIB faz toda a publicação,
dizendo para nós assim: nós aqui no Brasil, chegou a hora de buscarmos isso. Então o Departamento de Fisioterapia da AMIB, mas sobretudo a AMIB, colocou a fisioterapia lá nessa força-tarefa já como alguém que gerencia esses processos de mobilização precoce, de trabalho muscular precoce. Mas não é só fisioterapia. A fisioterapia sozinha ela não faz absolutamente nada. Isso é pertencente a todos os membros da equipe interdisciplinar. Nós precisamos, então, trabalhar. Aqui no Brasil, então, essa publicação em 2012. E quantos serviços hoje que conhecemos que ainda estamos permitindo pacientes sedados, pacientes acamados, ou mesmo enfermarias, acamados, prostrados? Isso vai ser um impacto impressionante lá na qualidade de vida. Eu estou dizendo de pacientes que entraram muitas vezes andando aqui no hospital. Pacientes que tinham uma funcionalidade mínima, pelo menos. Então, essas atividades, elas foram demonstradas seguras. O que eles descreveram? Olha, eles disseram assim para o mundo todo. Por que a Sociedade Europeia Respiratória e Europeia Terapia Intensiva? Porque as melhores UTIs que nós temos, as UTIs modelos que nós temos no mundo hoje, a maior parte delas estão na Europa. Sobretudo na Bélgica e na França. Grandes UTIs modelos. Então eles gritaram para o mundo, para todos nós: precisamos sentar esse paciente, nós precisamos fazer com que esse paciente faça exercícios ativos assistidos, precisamos usar dispositivos como cicloergômetro e etc, entre outros, e falaram: essas atividades são seguras, O paciente crítico saiu daquele status de choque, de instabilidade hemodinâmica, nós já temos que começar isso rapidamente, não podemos esperar. Vou contar rapidamente, porque meu tempo está se esgotando. Essa cama, ela foi apresentada, veio uma representante de uma empresa chamada New Home. É uma das maiores empresas de imobiliário hospitalares do mundo aqui. E veio me visitar, trouxe um portfólio. Nós temos esse equipamento, essa cama. Quando ela foi lançada, chama Progressa. Essa cama, ela senta o paciente. Olha que legal isso. É uma cama que o paciente fica sentado. É o que nós precisamos, tirá-lo da posição deitado, porque isso é muito ruim. E aí eu conversei com a administração do hospital e a ideia era trazê-la para cá, para verificar o que nós podíamos fazer. Mas só que, quando fui ver valores e etc., essa cama passava de R$100 mil. Não era realidade para nós. Em resumo, conversei com a administração do hospital e nós buscamos uma alternativa. Aonde, junto com a engenharia clínica do hospital, na verdade, com o departamento com os encanadores do hospital, o departamento de hidráulica do hospital, eu pedi à administração se podia comprar os canos, desenhei ali algum protótipo rapidamente e levei para os artistas, que são o pessoal... E nós temos uma equipe toda de retaguarda. E o pessoal da hidráulica que trabalha com isso, com encanamento, etc., com tubulações, eles ajudaram. James, é melhor assim, desse jeito, e chegamos nisso aí, pessoal. Nós não temos aquela realidade tecnológica, nós não temos o aporte financeiro para trabalhar com isso no SUS. Uma cama de mais de R$100 mil não é realidade para nós. Mas nós podemos fazer o simples que transforma a realidade e que nós podemos sentar. Então talvez você, na realidade do teu departamento, talvez você fale: eu não tenho tecnologia aqui, eu não tenho estrutura predial, eu não tenho uma piscina aqui, eu não tenho no meu centro de convivência do idoso um salão para a gente promover isso ou aquilo. Mas você tem alguma coisa. E o que você tem já é muito, porque você já é muito. Você, juntamente com os teus, com tua equipe, porque sozinho, eu, você, não somos nada. Se não fosse esse pessoal da hidráulica, que não estão em contato direto, jamais nós chegaríamos. Então, eu vou adiantar aqui. E aí é um vídeo que eu queria mostrar para vocês, o que é mobilização precoce e trabalhar com paciente crítico dentro de terapia intensiva. É um paciente entubado, um paciente grave, e que... Vamos esperar, o pessoal aqui do suporte está tentando abrir para vocês. Quer que eu... Deixa eu voltar aqui, peraí, vamos lá, tenta lá de novo. Então, gente, vou adiantando aqui para a gente finalizar daqui a pouquinho. Entendemos que já foi o tempo desses pacientes ficarem sedados.
Isso é um único paciente fazendo uma estratégia terapêutica que vai ao longo do seu percurso. Vamos continuar com o vídeo. Quer que eu volte? Se quiser clicar na barra para passar. Aí. Então, gente, é possível fazer no SUS. Olha que maravilha isso. Nós pedimos e o hospital comprou materiais para nós trabalharmos. Halteres, faixas elásticas, que é essa que está usando. Caneleiras. Para nós trabalharmos com esses pacientes e começarmos a reabilitação precocemente. E não esperarmos ele chegar lá no ambulatório quando ele sair do hospital. Porque nós precisamos fazer isso com ele dentro da terapia intensiva, com ele na enfermaria e com ele onde ele estiver. Senão nós teremos impacto importantíssimo. É importante só mostrar a paciente andando. Pode clicar na barra lá na frente, Whindersson, por favor, se você... Aí. E só tem mais uma sequência, que é a deambulação dela. Aí ela... Ixi, mas dá pra ver só. Ventilado. Aí pode ir lá na beiradinha pra você ver. Põe o ventilador. Vai ali. Aí. Tá conseguindo ver? Aqui é o pronto-socorro. Sabe a entradinha? Localizou? A entradinha do pronto-socorro. Estacionamento. Então, pessoal, o que eu digo, acho que durante o vídeo não saiu o áudio, que nós precisamos cada vez mais fazermos essas estratégias. Vocês viram, a paciente, ela fez tudo entubada, respirando por aparelho, ao ponto de conseguir andar dentro da UTI ainda com o tubo, porque o seu pulmão não estava tratado. Mas foi possível trabalhar a musculatura periférica dela, de membros, e fortalecer, consequentemente, a musculatura respiratória, e no final ela sai ainda e anda ali dentro da UTI sem o tubo. Nós precisamos avançar. E nós todos, equipe, nós precisamos ter um olhar convergido para o paciente. Ele é o nosso alvo. Todos juntos, sozinhos, não existe equipe melhor ou pior. Nós precisamos estar juntos, tomando força para mudarmos essa realidade. E para terminar, quer dizer que algumas vezes nós precisamos romper e quebrar paradigmas e mudar um pouquinho a história de cada paciente. Dá para parar? Eu só queria fazer um adendo. Esse paciente teve uma lesão pulmonar muito importante. Ele fez uma cirurgia extensa do seu tórax. Nesse momento ele está em respiração por ventilação mecânica, que não conseguiu, teve que fazer uma traqueostomia. Tamanho a perda muscular que ele teve. Ele está com um dreno no seu pulmão e ele foi ganhando força. Eu descobri que ele era, numa conversa com a esposa, baterista. Isso deve ter uns 5 anos. Eu atendia na UTI ainda. E a esposa falou que ele tocava, ele tinha uma banda familiar. O esposo, a esposa, os filhos, etc. E aí ele foi melhorando, nós fomos melhorando a força de braço, ao ponto de depois falar, vamos tocar uma música juntos aqui, o que você acha? E aí, só um pedacinho. Só um pedacinho para ilustrar para vocês que nós precisamos ir além, muitas vezes. E tem uma equipe toda aqui na frente, nesse dia, por exemplo, que participou, que contribuiu, que ajudou para que isso acontecesse. Então, ele manda essa foto para mim depois, o mesmo paciente, de forma muito feliz. Então, eu digo, algumas vezes nós precisamos ir além, porque voltar para casa já é uma vitória.
Mas nós temos que ter na nossa mente, resumindo tudo o que eu disse para vocês aqui hoje, que nós precisamos lutar para que esses pacientes retornem, que os nossos idosos voltem para casa o mais parecido com o que eles chegaram aqui. E aí ele manda uma foto, ele tocando bateria, tá? E aqui eu encerro com muita gratidão por estar aqui com vocês e me coloco à disposição caso tiver algum questionamento, etc. Obrigado. Muito obrigada por partilhar esse conteúdo conosco, James. Vamos passar para a questão que foi levantada durante a palestra. Ela veio da Marina e ela perguntou: os danos relacionados à imobilidade e internações hospitalares são reversíveis? O que deve-se fazer no domicílio para auxiliar na recuperação? Caso não tenha fisioterapeuta, pode ensinar o familiar a realizar algum exercício? Os danos muitas vezes são reversíveis, sim. Mas a complicação durante o processo de reversão é muito grande, muito extenuante, onde tem um impacto, como eu disse, em toda a família, em toda a estrutura familiar. Por isso que nós devemos prevenir fazendo ações como essas. Mas é possível reverter. A família, ela é o eixo de toda a reabilitação. O fisioterapeuta é importantíssimo, assim como a enfermagem, o médico, o nutricionista, fono, farmacêutico, o assistente social, todos, mas a família é o pilar. A família tem que estar engajada no processo. O fisioterapeuta vai passar lá, já que foi o questionamento nesse sentido, ele vai ficar lá 1 hora com o paciente. As outras 23 horas ele não vai estar. A família precisa estar inserida no processo e a equipe multiprofissional sempre orientando e capacitando, munindo esses familiares de como fazer, de como dar continuidade a todo o processo. Mas é possível, mas é uma estrada longa de reabilitação. Certo, obrigada pelo esclarecimento. Mais uma questão. O uso de anabolizantes auxilia na recuperação da força muscular respiratória? Nós já tivemos essa experiência aqui durante esses anos, né, que eu estou aqui no hospital, 16 anos. Pouquíssimas vezes nós tivemos benefício. A literatura ela não elucida isso para nós, o uso de esteroides para ganho muscular. A nível mais tardio, há possibilidades de ter um incremento, sim. Mas a nível hospitalar, a perda de funcionalidade da mecânica respiratória, não dá tempo de termos essa efetividade. O que esse paciente ele precisa é nutrição adequada, medicação correta, retirar a sedação dele e aí sim muita reabilitação. Mas esse paciente precisa ser muito bem nutrido, onde a nutrição entra com um direcionamento hiperproteico, hipercalórico, de acordo com as necessidades de cada indivíduo. É o mais importante, é alimentar, é comida, é o que ele precisa. Mas o anabolizante, os esteroides, a longo prazo, talvez a nível ambulatorial, possa se sentir essa resposta. Nós, dentro do hospital, por diversas vezes nós tentamos, não obtivemos êxito, não. Muito obrigada por partilhar esse conteúdo conosco, James. Passo a palavra agora para que você possa fazer suas considerações finais. Bom, é só isso que eu gostaria de deixar a minha gratidão, né? A pessoa da Larissa, coordenadora e mentora de todas essas estratégias, é uma pessoa extremamente capaz, engajadíssima no conhecimento e nas ciências dos pacientes idosos. A Edna, que aqui no hospital também veicula muita coisa, todo o departamento de infraestrutura aqui que nós tivemos, o apoio da TI, da imprensa, os nossos residentes que são brilhantes, que são fantásticos. Agradecer a todo esse time, ao convite e dizer que nós podemos, nas nossas realidades, não importa qual, na nossa simplicidade, com o que nós temos, fazer a diferença na vida desses pacientes. Não importa o estágio, aqui dentro do hospital, dentro de uma UTI, dentro de uma enfermaria, no ambulatório, em toda essa rede, como eu disse, nessa malha, nós podemos fazer a diferença. Nós só precisamos ser proativos, não reativos. Precisamos ser proativos, envolver pessoas, chamar talentos para pensar junto com a gente, porque nós podemos mudar as realidades com o que nós temos de mais simples da nossa estrutura. Tá? Então, obrigado, que Deus abençoe esse evento ainda mais, para que ele atinja pessoas e pessoas e mobilize, sobretudo aqueles que estão na ponta, no dia a dia, atendendo, que tem um olhar cada vez mais caridoso e também carinhoso com os nossos idosos, que se nós investirmos nisso, nós estaremos investindo no nosso futuro. Nós estaremos lá um dia. Nós precisaremos do serviço um dia. Então, mais um motivo para nós implantarmos
e efetivarmos muitas coisas boas que colheremos nós os frutos no dia de amanhã. Então, obrigado. Deus abençoe todos. Obrigado.